Dessa vez, vou falar um pouquinho sobre o coronavírus. Eu sei que há muitas informações, a maioria de vocês já ouviu falar e também já se atualizou em algumas questões. Covid-19, doença causada por um novo coronavírus. Aliás, você sabe o que são vírus? Vírus são micro-organismos acelulares, ou seja, não possuem células, mas apresentam material genético. E diferente do nosso DNA, os vírus possuem RNA. Eles são, na verdade, partículas dispersas, que necessitam obrigatoriamente de uma célula viva para conseguir sobreviver e se multiplicar. Já as bactérias, que também são micro-organismos, são todas celulares. Mesmo as mais simples, que são formadas por uma única célula, elas conseguem sintetizar o seu próprio alimento e podem sim viver fora de outro organismo vivo. Nós possuímos milhões de bactérias, essas muitas benéficas. Elas nos ajudam, como por exemplo a própria flora intestinal, que é formada por diversas cepas, sendo uma das mais conhecidas a dos lactobacilos, que ajudam a nossa digestão. Mas vamos voltar a falar sobre os vírus. Coronavírus são conhecidos desde a década de 60. Até o momento, existem 7 subtipos que causam doenças. O último foi descoberto em dezembro do ano passado, numa cidade da China. Uma peculiaridade é que eles apresentam espículas que recobrem toda a sua estrutura, semelhante a pontas de uma coroa, e é por isso que recebe esse nome de coronavírus. O nome da doença, Covid-19, nada mais é do que uma sigla e significa doença causada por coronavírus descoberto em 2019. Os famosos antibióticos, medicações usadas no tratamento de doenças causadas por bactérias, elas não possuem efeito em vírus. Isso limita muito o nosso arsenal de medicações disponíveis para os tratamentos. Outro motivo é que os vírus sofrem mutações, mudanças em sua estrutura ao longo do tempo. E assim, algo que antes fazia efeito, depois, quando eles sofrem as mutações, não faz mais. Portanto, há uma dificuldade na produção de remédios e vacinas mais efetivas e duradouras. Esse é o motivo, por exemplo, que as vacinas da gripe são anuais, ou seja, a cada ano a composição da vacina muda e nos ajuda a se proteger do influenza, o vírus causador da gripe comum. Cada vírus possui mutações em fases diferentes. Algumas vacinas duram muito mais, por exemplo, a do sarampo. Falando nisso, é importante que todos, especialmente crianças e pessoas mais velhas, mantenham a vacinação em dia. É ela que irá nos proteger de diversos tipos de doenças, em sua grande maioria, doenças virais. Procure um posto de saúde mais próximo caso esteja com alguma vacina atrasada. E por que ainda não temos tratamento para a Covid-19? Além desses motivos que citei, os remédios e vacinas passam por diversas fases até a sua produção final. Muitas vezes, o que no laboratório parece promissor, nas pesquisas in vitro, na fase dos testes em animais, em humanos, se mostram ineficazes. Até esse momento, não temos um remédio ou vacinas específicas para a Covid-19. Porém, o mundo inteiro está fazendo grandes esforços e pesquisadores, cientistas têm falado em possíveis novas descobertas nos próximos meses. Não é a primeira vez que passamos por uma pandemia. A última e mais conhecida foi há mais de 100 anos, chamada de gripe espanhola.
que foi causada pela influenza. Atualmente, temos mais conhecimento e, com certeza, uma hora tudo vai passar. É necessário um pouquinho de paciência. Nesse momento, a calma nos ajuda e muito. E o que podemos mais fazer agora? Um dos melhores cuidados e que ao longo dos anos tem salvado vidas e ajudado o homem a viver cada vez mais e melhor é o tão falado ato de lavar as mãos. Simples, não? Mas é verdade. Manter bons hábitos de higiene tem protegido todos nós de diversas doenças. Devemos sempre lavar as mãos antes e depois de ir ao banheiro, de nos alimentarmos, evitar colocar as mãos nos olhos, na boca por qualquer motivo e, nesse caso, quando sairmos, lembrar de usar as máscaras. Exceto bebês muito pequenos, todos devem ter as suas máscaras e usá-las ao sair de casa. Lavar as mãos com regularidade, usando água e sabão, é o melhor caminho. O álcool gel, o álcool 70%, serve para aqueles momentos em que não se tem água ou sabonete disponíveis. Mas lavar as mãos é tanto eficaz como o uso do álcool. O tal isolamento social é outro fator que tem ajudado muito a não proliferação da Covid-19. Porque quanto mais pessoas juntas, mais fácil se transmitir o vírus. Na maioria dos casos, os sintomas demoram a aparecer e muitas vezes o quadro será leve. Algumas pessoas nem sabem que estiveram com a doença. Assim, a pessoa contaminada pode estar transmitindo para as outras pessoas. A máscara funciona como uma barreira nessa situação. Os sintomas da Covid-19 são como de uma gripe: tosse, febre e dores pelo corpo. Também podem aparecer perda de paladar e até do olfato, do cheiro, mas geralmente costumam sumir em torno de 30 dias. Mesmo após a gente ter a doença, ainda podem ficar esses sintomas. Um pouquinho de tosse, um pouquinho de perda do paladar e do olfato. É normal, mas fiquem tranquilos, vai passar. A maioria de nós vai ter um quadro leve, porém algumas pessoas podem apresentar uma piora. É quando o nosso próprio organismo tenta combater os vírus e ele acaba causando uma grande inflamação no nosso corpo. Se você começar a sentir um cansaço muito grande, uma falta de ar que não melhora, coisas habituais parecem ser muito difíceis de se realizar, por exemplo, tomar um banho, caminhar, é hora de procurar o atendimento mais próximo. Alguns casos desses graves possivelmente vão necessitar de internação. Assim, apesar de ser um pouco difícil, é importante manter o isolamento social, pois ajuda a evitar que um número muito grande de pessoas precisem de hospital ao mesmo tempo, o que sobrecarregaria os hospitais. Mas lembrando, a maioria vai ter um quadro leve e precisamos de muita tranquilidade, pois com certeza uma hora vai passar. Vamos fazer a nossa parte e tudo vai dar certo. Esse assunto é bem extenso, é longo. Se restar alguma dúvida ou se alguma coisa não foi abordada, por favor, mande perguntas, porque depois, da próxima vez, eu vou responder as perguntas e dúvidas que vocês tenham. Tudo bem? Conto com você. Obrigada!